Pode começar com muito bem. Pronto. Bloqueado. O seu dia no ritmo certo. É isso aí, meu amigo ouvinte. Nós vamos retomando aqui a programação. Você nos acompanhou aí até agora na nossa programação musical, o quadro Mande a Sua, aqui nas ondas da Rádio Mix, no programa Show da Manhã com o Wellington Pires. E agora a gente segue aí com as informações, né? Agora é momento de trazer para você as informações. Eu quero lembrar que eu estou ao vivo pelo Instagram. Você pode nos acompanhar através da nossa live no perfil Wellington Pires BM. Vai lá, entra aí no Instagram, procura pelo perfil e você vai conseguir assistir a nossa programação aqui no Show da Manhã. E a gente segue com as primeiras informações do dia, previsão do tempo. Agora é a hora da previsão do tempo. Hoje tá fazendo 23 graus centígrados, tempo limpo. Eu vou falar para você, eu saí de casa, coloquei até um casaco ali, mas eu vou te confessar, eu coloquei só para completar o look, como dizem, né? Foi só para completar o look, porque eu já saí sentindo calor. E eu já tô meio esbaforido, porque até que assim, dentro de casa, na sombra, né, segue aquele frescorzinho, mas na rua a coisa, no sol, né, a coisa tá diferente. Olha, vamos ver aqui como é que ficam os termômetros. Hoje as máximas vão variar aí de 27 a 29 graus em pleno inverno. Ai meu Deus, hein? A mínima entre 14 e 16 graus centígrados. Amanhã, quarta-feira, probabilidade de apenas 3% de chuva. Lembrando que para hoje, a probabilidade de chuva era de 80%, né? Agora está em 3%. Amanhã está marcando 7%, muito baixo, né? E a temperatura sobe, tá? Vai ficar aí de 15 a 30 graus centígrados. Na quinta-feira, probabilidade de chuva também de 7%, termômetro entre 15 e 29 graus centígrados. Na sexta-feira, a probabilidade das precipitações vão a 24% e os termômetros devem variar de 13 a 21. No sábado, encerrando a semana, apenas 15% de chance de chover. Os termômetros variam de 13 a 19 graus centígrados. O índice de emissão de raios ultravioletas, eles estão classificados como moderado, no nível 4. A umidade relativa do ar está muito boa, em 75%. Essas são as informações da previsão do tempo aqui na hora aqui no Show da Manhã. 10 horas e 49 minutos. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Eu já misturei ali, né? Quase que eu falo aqui na Hora do Brasil, porque nós vamos entrar mesmo com as notícias na Hora do Brasil. E falando de eleição, vamos trazer aqui, tem pesquisa eleitoral fresquinha. Pesquisa que foi realizada logo após aí a briga
né, a briga pública, a lavação de roupa pública entre os bolsonaros e posteriormente não, né, e antes disso ainda, a ação da Polícia Federal contra o líder do governo Lula no Senado, o senador Jacques Wagner, que teve de renunciar ao cargo, né? A pressão nos bastidores do Planalto foi grande porque eles estavam com medo daquilo ali respingar na candidatura do presidente Lula, e aí o Jacques Wagner teve que correr com tia e pediu para deixar a liderança, né? E aí o Terra Brasil Notícias traz a seguinte manchete: em queda, Lula recua 5 pontos no Nordeste após denúncias envolvendo Jacques Wagner no caso Master. A nova pesquisa do BTG Nexus mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda de 5 pontos no Nordeste em meio ao avanço de denúncias envolvendo o caso Banco Master. O cenário acende alerta dentro do governo. A pesquisa do BTG Nexus, divulgada nesta segunda, no caso ontem, dia 29, aponta que Lula caiu de 66% para 61% nas intenções de voto no Nordeste em simulação de segundo turno. No mesmo cenário, o senador Flávio Bolsonaro subiu de 28% para 30%, reduzindo a vantagem do presidente na região considerada seu principal reduto eleitoral. Vale lembrar que foi o Nordeste que deu a eleição ao petista, né? Se o atual presidente fosse contar com os votos das outras regiões, ele não teria obtido vitória. O que deu a eleição para o Lula foi a massiva diferença que ele teve de votos para o Bolsonaro. E uma redução de 5 pontos, né? Você às vezes pode estar ouvindo, mas de 66 para 61 e caiu, né? Que foi a queda do Lula, de 66 para 61. E aí fala, mas o Flávio só tem 30. Aí é que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque na verdade, o Flávio ou qualquer outro candidato, ele não precisa ter a maioria dos votos no Nordeste. Ele só precisa reduzir um pouco da vantagem do Lula. Vale lembrar que o Lula venceu as eleições com uma diferença de... Eu agora não estou lembrando se foi 1 milhão e pouco ou 2 milhões e pouco de votos. É claro que é muito denso falar 2 milhões de votos, você acha pouco? Não, lógico que não é pouco. Mas dentro do contexto de uma eleição presidencial, essa diferença não representa... Eu acho que ficou entre 1%, 1,5% de diferença do primeiro colocado para o segundo colocado. Então, num contexto de eleição presidencial, 1% fez total diferença. Vê aí para mim o resultado das eleições de 2022. Eu quero ver a porcentagem do Bolsonaro e a porcentagem do Lula. Eu vou te falar essa diferença, que foi mínima, né? Foi uma diferença muito pequena, muito apertada. Então, esses 5% de queda que o Lula teve, vamos lá, só para você ter ideia aqui. No segundo... deixa eu ver aqui é primeiro turno, deixa eu ver no segundo turno. Segundo turno, olha só, o Lula teve... vou até fazer na conta aqui, O Lula obteve 50,9% das intenções de voto, contra 49,1%. Isso dá exatamente 1,8% de diferença. Eles não tiveram 2% de diferença. Então você imagina o Lula perder 5 pontos no Nordeste, isso pode significar a derrota dele.
5 pontos é a queda que ele teve nas intenções de voto. E ele ganhou com uma diferença de menos de 2%. A diferença dele para Jair Bolsonaro em 2022 foi menos de 2%. Então, isso é um cenário, sim, muito preocupante, porque nas outras regiões... Você está com ele aberto ainda aí, Davi? Abre aí de novo para mim. Porque nas outras regiões, o desempenho do presidente não foi bom, né? Não foi um desempenho salutar, né? Vamos dizer assim, para o resultado do presidente Lula, né? Então, vamos lá, ó, quer ver? Eu até já, em outro momento, já fiz essa análise aqui, né, comparativa. Mas olha, aqui por região, estou olhando aqui a região sudeste. Na região sudeste, o Lula só venceu em Minas Gerais, que, como dizem, né, Minas Gerais é o retrato do Brasil no resultado da eleição. Minas, o Lula teve 50% dos votos, 50,2%, e o Bolsonaro 49,8%, praticamente o resultado geral mesmo. Então, no Sudeste, o Lula ganha só em um estado, dos 5. No Nordeste, né, como nós já sabemos, ele saiu vitorioso em todos os estados. No Sul, o Lula perde para o Bolsonaro em todos os 3 estados sulistas e com uma diferença muito grande, né? Por exemplo, em Santa Catarina, o Bolsonaro bateu 69% a mais, 69% de votos. Aí você vai lá para o Norte, onde também o PT sempre teve uma votação razoável, mas dessa vez o cenário não foi tão assim. No Acre, por exemplo, Bolsonaro ganhou com 70% dos votos. Aí no Amazonas o Lula venceu, mas depois Amapá deu Bolsonaro, no Pará o Lula também venceu, em Rondônia deu Bolsonaro com 70% dos votos, em Roraima o Bolsonaro com 76% dos votos, e Tocantins o Lula venceu. Só que se você for analisar aqui pelo percentual, a região norte, ela elegeu o Bolsonaro em 2022, né? Votou nele. Centro-Oeste, Distrito Federal, Bolsonaro. Goiás, Bolsonaro. Mato Grosso, Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, Bolsonaro. E Mato Grosso, Bolsonaro também. Mato Grosso, inclusive, onde Bolsonaro teve a maior porcentagem, 65% dos votos. Ou seja, o Bolsonaro, ele venceu no Sudeste, no Sul, no Norte e no Centro-Oeste. Ele só perdeu a eleição devido à diferença que foi muito grande no Nordeste. E aí, no resultado geral, toda aquela votação expressiva do Lula no Nordeste, o resultado geral deu uma diferença de apenas 1,8%. É por isso que o Planalto está muito preocupado com essa queda de popularidade do Lula lá no Nordeste. E fatos vão se somando a isso. Na verdade, a campanha petista teve 2 reveses no Nordeste. O primeiro foi esse envolvendo a operação contra o senador Jacques Wagner, que teria recebido ali favores do Vorcado. E o segundo, que está começando agora, esse segundo, ele foi depois da pesquisa, mas isso vai render ainda desgaste para o Lula lá no Nordeste. O governador do Ceará fez um vídeo da Polícia Civil fazendo a maior apreensão de maconha da história do estado. Foram centenas de pés de maconha
que foram identificados numa propriedade, e aí o vídeo mostra que a polícia destruiu uma parte das plantações, levou aquilo para ser incinerado e tal. E o Estado fez todo um marketing em cima daquilo ali. Só que os opositores, a oposição não dorme, né? Quem acha que a oposição está dormindo, o bonde vai passar e vai ficar na estação. Porque a oposição não dorme. A oposição no Nordeste, e ali principalmente, no caso lá no Ceará, isso foi capitaneado em conjunto ali pelo deputado André Fernandes, que é do PL, e o Ciro Gomes, que está no PSDB e é pré-candidato ao governo do Ceará. O André Fernandes foi quem fez a ação e o Ciro Gomes ajudou a divulgar. O André Fernandes foi até a propriedade onde o governador diz ter encontrado os pezinhos da ervinha. Quando o deputado chegou lá nessa plantação, o deputado viu que o que havia sido destruído efetivamente era nada perto do que ainda estava plantado. Ou seja, o governador divulgou, o governador é do PT, ele divulgou a ação, ele divulgou a operação da polícia, falou que todas as plantas haviam sido destruídas e incineradas, só que o deputado chega lá, alguns dias após, não tinha mais ninguém, porque um local desse, em se tratando de uma cena de crime, tinha que ter algum patrulhamento ali tomando conta daquilo, porque a polícia, né, encontrou aquela coisa toda, tanto os donos quanto às vezes até usuários da droga, eles poderiam adentrar lá a fazenda e recolher ainda o que tivesse. Simplesmente não tinha ninguém tomando conta. Não tinha polícia, não tinha mais nada. E a maioria dos pezinhos da marihuana ainda estavam lá. Estavam todos lá bonitinhos. E outros que haviam sido recolhidos estavam dentro de um saco ali, com as folhas todas picadinhas, bonitinhas, dentro de um saco. E o deputado mostrou tudo isso, e o Ciro Gomes ainda ajudou a divulgar. E isso pegou mal, porque lá no Ceará, o que os opositores e os críticos do governo estão querendo saber é o seguinte: por que foi que o governador retirou a polícia do local onde estavam as drogas, logo após ter feito os vídeos de divulgação? E aí eles acusam o governo do Ceará de ter feito aquele vídeo para divulgar, somente com fins de divulgação ali, de ganhar like nas redes sociais, e depois suspendeu as ações da polícia. Isso está sendo investigado. E vamos ver, a depender do contexto, isso aí pode trazer ainda mais desgaste ao presidente, né, por conta de uma coisa que nós vamos continuar falando logo após o apoio cultural. Rádio FM, apoio cultural. Terça do Real é no Supermercado Diga. Chuchu quilo ou verduras de folha unidade R$1,99. Pepino, abóbora madura ou laranja pera R$2,99 o quilo. Beterraba, aipim, batata doce, abobrinha italiana, maçã gala nacional, banana prata ou banana d'água R$3,99 o quilo. Ovos brancos embalados com 20 unidades, R$9,99. Vem pro Diga! Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro.
Retífica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores, enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Casa Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Casa Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Casa Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZYU 245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E a gente vai retornando aqui com a Hora do Brasil. Estou trazendo para você o resultado da pesquisa eleitoral do BTG Nexus. E aí, essa pesquisa que, só relembrando os fatos, essa pesquisa que traz um cenário após o escândalo envolvendo o Jacques Wagner e a briga que foi publicizada, as intempéries entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E aí, eu estava aqui narrando para você o motivo que as pesquisas, os analistas têm apontado como justificativa para essa queda expressiva que o Lula sofreu na votação geral, nas intenções gerais de voto no Nordeste, tá? Eu falei num outro momento que essas questões de pesquisa, a pesquisa ela sente a temperatura de momentos. Pesquisa é muito de momento, né? Então, para você ver, quando saiu aquele áudio do Flávio Bolsonaro cobrando o Vorcaro o patrocínio para o filme que ele havia assinado lá, contrato de patrocínio, e saiu aquele áudio, fizeram uma pesquisa, o Lula abriu uma vantagem de quase 10 pontos sobre o Flávio. Aí passou aquilo tudo, né? Aquela coisa ali, o Flávio esclareceu que tinha contrato lá eles tinham um contrato de patrocínio, tinha comprovação da remessa do dinheiro lá para o estúdio responsável do filme, a produtora, enfim. Sei que eles saíram, fizeram lá a justificativa deles e ao que parece a opinião pública comprou a justificativa. Porque logo depois, quando saiu o escândalo envolvendo o Jacques Wagner, né, que aí já apontou outras coisas. O caso do Flávio Bolsonaro era um áudio dele cobrando o cumprimento de um contrato. Do Jacques Wagner eles acharam relógios, acharam 40 relógios, acho que eram 13 relógios de luxo, acharam 49 mil dólares em espécie num quarto de hotel onde o senador fica. Aí tem lá 64 mil reais gastos com ingressos para show nos Estados Unidos, outros tantos para show aqui no Brasil. Acharam uma negociação envolvendo lá um apartamento de 2,5 milhões que teria beneficiado aí o Jacques Wagner, né? Eles apuram, me parece ali que eles estão apurando se aquilo ali foi uma doação que o Vorcaro teria feito, né, de bom grado ao senador. Bom, então, seguindo aí essa questão, isso são momentos, né, conforme eu estou dizendo, são momentos dentro da política que faz o cenário oscilar.
E dessa vez, essa oscilação causou um impacto considerável na campanha do Lula por conta dessa queda que ele apresentou no Nordeste. Conforme eu falei, esses 5 pontos podem representar muito no contexto geral, né? E aí você tem esses estados onde a oposição tem muita expressão sobre a campanha, sobre campanhas petistas, né? Como é o caso que eu estava dando exemplo, que eu estava exemplificando aqui, o do Ceará. A família do Ciro Gomes lá, né? Os Gomes, eles são nomes que têm muita expressão dentro do Ceará. Ciro Gomes já foi governador, senador, deputado. O irmão dele, o Cid Gomes, é senador atualmente. Então, assim, e eles devem ter outros parentes lá, como prefeitos em outros municípios e tal, e por aí vai. Então, o que acontece? Toda essa situação, isso representa um impacto muito grande para a campanha presidencial, né? E aí o Ceará pode ser mais uma ponta de desgaste para o PT em função dessa questão da operação da Polícia Civil, que foi lá, desbaratou uma plantação de maconha e depois simplesmente deixou. A maior parte da plantação permaneceu lá do jeito que estava, e os opositores não perderam tempo, correram lá na fazenda, descobriram onde era a fazenda, entraram lá e viram que os pezinhos ainda continuam, que eles passaram a máquina num pedacinho só para poder filmar, colocar na internet, e a maior parte continuou. Gente, esses vídeos estão circulando nas redes sociais. Inclusive, quando tomei conhecimento disso, por um acaso eu assisti através das redes sociais do Ciro Gomes. E o que me impactou, o Ciro Gomes estava divulgando o vídeo que foi gravado pelo deputado André Fernandes, que é do PL, né? Então, ou seja, parece que as duas forças ali dentro do Ceará, né? O PL ali, o André Fernandes é o grande nome da direita lá no estado, se aliou com outro lado que é muito forte, que é o caso aí da família do Ciro Gomes, e fazendo oposição. E aí, como eu falei, isso pode ser que, se a história não for bem explicada pelo governo do Ceará, isso aí depois represente ainda mais um impacto negativo, né, dentro da campanha do presidente Lula. Olha, nessas rodadas aí de pesquisa, veja como ficou a evolução dos números, né, nesses principais recortes. O Lula, no Nordeste, ele caiu de 66 para 61. E o Flávio Bolsonaro, no Nordeste, ele subiu de 28 para 30%. Tá? Nacionalmente, o Lula teve uma queda de 49% para 47%, enquanto o Flávio subiu de 43% para 44%. Tá? Nas outras regiões aí do país, né, apesar da queda do Nordeste, o Lula teve um desempenho misto em outras partes, segundo esse levantamento. No Sul, o presidente caiu de 38 para 33, enquanto no Sudeste ele teve uma leve alta, passando de 45 para 47, indicando oscilações regionais distintas. No cenário consolidado, no entanto, o Lula recuou para 47% das intenções de voto,
enquanto Flávio Bolsonaro oscilou positivamente para 44% e dentro da margem de erro da pesquisa, tá? Eu vou trazer aqui ainda mais uma informação dentro ainda dessa pesquisa, tá? Da Nexus BTG, a Carta Capital, que informa o seguinte: Flávio Bolsonaro encosta em Lula em disputa de segundo turno, indica essa pesquisa. O senador diminuiu desvantagem numérica e está em situação de empate técnico com o atual presidente, segundo o levantamento. A nova rodada de pesquisa para a presidência da República traz boas notícias para a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O senador aparece em situação de empate técnico com o presidente Lula. A esta altura, segundo o Nexus, Lula tem 47%. Em 47 pontos percentuais no embate direto em segundo turno contra 44 pontos de Flávio. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, nossa margem é pequena, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a vantagem não é suficiente para descartar o possível impacto, tá? Isso no segundo turno, que aí registrou de votos brancos, nulos ou em nenhum, 8%. Não sabem ou não respondeu, 1%. Na comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto, que foi publicada no último dia 15, o cenário é melhor para o filho de Jair Bolsonaro. Na oscilação, Lula tinha vantagem de 6 pontos percentuais, 49 contra 43. Ou seja, não havia empate técnico. O atual presidente era o líder da corrida. O Nexus testou ainda outros 3 possíveis cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula tem vantagem confortável, bem acima da margem de erro, e venceria os demais pré-candidatos, tá? Lula com Romeu Zema, Lula teria 48% e Zema 38%. Lula contra Caiado, Lula teria 47%, enquanto Ronaldo Caiado 39%. Lula e Renan Santos, do partido Missão, que é ligado ao MBL, o Lula teria 48% e o Missão, representado pelo Renan Santos, 36%. As entrevistas foram realizadas entre 26 e 28 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR08521/2026. Essas são as informações legais acerca da entrevista, cumprindo, portanto, a legislação eleitoral. Olha, e vale destacar aqui que no eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, se a gente for comparar, se a gente for levar em conta aqui os 3 candidatos, os outros 3 candidatos que a pesquisa traz dentro dessa avaliação, que é o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado e o Renan Santos, a probabilidade dos eleitores desses 3 elas irem para o Lula e para o Flávio Bolsonaro, né? Se for comparar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas aqui, as pessoas que votariam em Zema, em Caiado, Renan Santos, num segundo turno, né, se consolidar um segundo turno de Lula e Flávio Bolsonaro, o que é mais esperado de ocorrer no segundo turno? Quem votou no Flávio Bolsonaro permanecer. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui no cenário nacional entre os dois. 47% contra 44%. É o que está dando no segundo turno. Mas aí,
a gente tem que levar em conta aqui que quem vota em Renan Santos, quem vota em Ronaldo Caiado, quem votaria, né, porque ainda não teve votação, quem votaria em Zema, a probabilidade é muito maior deles migrarem para o Flávio Bolsonaro. Claro, tem aqui mas tem a avaliação do segundo turno ali. Sim, só que aí tem as pessoas que não responderam, tem pessoas que nesse momento falam que não vão votar em ninguém, mas que depois votem em alguém, né? Aí ocorre muita variação. E tem os embates próprios da campanha eleitoral que faz com que o eleitor migre o voto, né, entre um candidato e outro. Porque na grande realidade dos fatos, no frigir dos ovos, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte: a característica do eleitorado nacional. Você tem aí, de modo... E aí, gente, eu estou falando aqui com base com base em pesquisas. Pesquisas indicam que o Brasil tem uns 30% de pessoas que se declaram aliadas à ideologia de esquerda. Do outro lado, você tem um número na margem aí de uns 40%, se eu não me engano, acho que foi esse o resultado, 40 e poucos por cento, de pessoas que se declaram mais alinhadas à ideologia de direita. Então, numa última pesquisa que foi realizada com esse tema, o número de pessoas aliadas a cada ideologia política foi isso aí. E aí, quando você soma esse resultado, a gente está falando aí de 70% de pessoas que se declararam partidários a alguma ideologia. Mas tem 30%. E esses 30%? Esses 30% são pessoas que declararam que não tem ideologia nenhuma, ou que se consideram mais ao centro, né? E é essa turma que acaba definindo a eleição. Porque no final das contas, você pega... A pesquisa até falou isso, mas assim, eu costumo dizer que na realidade dos fatos é o seguinte: você pode dividir isso em 3 terços. Você tem 1/3 alinhado à esquerda, que só vota nos candidatos da esquerda. Você tem um outro terço alinhado aos candidatos da direita, que só votam naqueles que defendem essas pautas. E você tem um outro terço, que é o fiel da balança, que vai definindo a eleição a cada desenho aí, né? Isso aí já é a minha prospecção, né? Porque na verdade a pesquisa indicou outra coisa. Eu até vou ver se eu localizo essa pesquisa para eu falar mais exatamente aqui. Então isso aí, deixa eu ver aqui se eu conseguir localizar. Aqui, ó, olha só, a pesquisa foi realizada pelo Datafolha. Ela indica o seguinte, ó, por isso que é bom a gente pegar os dados. Eu gosto de levar para você os dados para falar certinho. Ó, 35% dos brasileiros se identificam com a direita, 22% com a esquerda. O levantamento também mostra que 17% se consideram de centro, 11% de centro-direita e 7% de centro-esquerda, enquanto 8% não souberam responder. A divisão do espectro político demonstra um cenário polarizado, mas com uma parcela significativa da população no centro ou que não se enquadra nos polos tradicionais. Direita e centro-direita, né, eu falei questão lá de 40% ou 40% alguma coisa, justamente por isso. Porque aí somando direita e centro-direita, somam
46% do eleitorado, priorizando agendas de costume, liberalismo econômico ou conservadorismo. Esquerda e centro-esquerda reúnem 29% dos entrevistados, defendendo maior igualdade social e intervenção do Estado. Centro e independentes, eles representam 17%. Outras pesquisas, como a do Senado Federal, apontam que, quando questionados de forma espontânea, a maioria dos eleitores não se considera nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Porque a grande verdade, né, desses resultados, dessas pesquisas, é o seguinte: pouca gente sabe definir o que é ser de esquerda, de direita, de centro. E eu, assim, de modo geral, eu vejo que o eleitorado nacional, ele tende mais ao centro, realmente. Embora não seja esse o resultado da pesquisa. A pesquisa mostrou aqui que 46% de direita, 29% de esquerda e 17% de centro. Mas o fato é que as pessoas, na grande maioria, o eleitorado não consegue definir o que é cada lado. Às vezes acaba associando o lado somente ao nome do líder que tem maior exponência nesses lados. Né? Muita gente que fala, eu sou de esquerda, e aí você pergunta, mas por que você é de esquerda? Não, porque eu gosto do Lula, eu voto nele. O próprio Lula falou lá na reunião do G11, G7, não sei, uma reunião que teve aí, a imprensa captou ele dizendo que ele não é de esquerda. Eu não sou de esquerda, ele falou. Eu nunca fui de esquerda. O Lula disse isso. E aí tem gente, né, que fala, eu sou de esquerda e tal. Só que, na grande verdade, eu acho que o Lula estava contando história para eles lá. Porque aqui no Brasil nós sabemos que ele sempre defendeu todas as pautas que são mais associadas à esquerda. Né? Mas, no geral, as pessoas às vezes acabam não conseguindo definir com clareza o que é um lado, o que é o outro. E na hora que responde uma pesquisa dessa, ela responde não pelo que define a linha ideológica, mas por quem representa aquela linha ideológica. Né? Porque eu acho que se perguntar assim, você é de esquerda, né? Se você vai direto, você é de esquerda, a pessoa diz, eu sou. Por que você é? Porque eu voto no Lula. Aí você pergunta, você apoia o aborto? A pessoa, não, sou terminantemente contra. Aí você fala, mas você sabe que a esquerda, ela defende a legalização do aborto? Aí tem gente que fala que não é verdade, tem gente que acha que... tem gente que não sabe disso. Estou dando um exemplo, né, de uma pauta tem gente que às vezes bate o pé e fala, não, isso é mentira. Gente, está nas próprias atas das conferências aí que o PT realiza, inclusive consta isso. O PSOL defende isso, vários outros partidos aí da esquerda defendem, né, o aborto como uma questão de política pública. Enfim, então, como também acaba confundindo muito com a direita, porque tem gente, antes até, é o seguinte, a direita também, ela tem vários segmentos ideológicos ali em que ela se divide. Tá? Aqui na pesquisa, inclusive, olha o que eles fizeram. Eles apontaram aqui algumas... agora sumiu, mas eles haviam trazido aqui umas características que eu iria mencionar aqui, que era interessante falar. Só que tem um detalhe, eu não sei se essas características que eu vou mencionar aqui, se eles apresentaram isso para os eleitores, né?
Eu não sei se eles levaram isso, porque aí eles dizem aqui, na pesquisa, eles fazem uma associação, o que é de direita, ele está associado ao liberalismo econômico, ou pauta conservadora, ou pauta de costumes. Isso, gente, são espectros no que se subdivide a direita, né? Porque você vai ter ali o conservadorismo, que é uma linha mais dura, vamos dizer assim, né? Talvez você tem o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico é aquelas pessoas que defendem uma menor regulamentação de questões econômicas, né? Defende menos impostos para poder ampliar a geração de emprego e tal. Então, isso, e na esquerda também tem, isso divide muito. Você tem, por exemplo, eu canso de falar que a Heloísa Helena deu entrevista aqui no programa. A Heloísa Helena sempre foi tida como uma personalidade mais radical dentro da esquerda. No entanto, ela é radical em pautas sociais, porque ela é contra o aborto, ela é contra cota racial em universidade, concurso público, tudo. E, por exemplo, as cotas mesmo foram os governos petistas que implementaram. A Heloísa Helena foi do PT. A Heloísa Helena é fundadora do PSOL e depois ajudou também a fundar o Partido Rede. E ela é contra essas coisas. Então, para você ver como que, né, muda muito. Aí, no final das contas, esses conceitos também não são trabalhados, né, divulgados assim para a população, de certa forma. A pessoa realmente, e com razão, acaba associando muito mais ao nome do que à própria ideologia. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Rádio Mix FM, apoio cultural. Terça do Real é no Supermercado Diga. Chuchu quilo ou verdura de folha unidade R$1,99. Pepino, abóbora madura ou laranja pera R$2,99 o quilo. Beterraba, aipim, batata doce, abobrinha italiana, maçã gala nacional, banana prata ou banana d'água R$3,99 o quilo. Ovos brancos embalados com 20 unidades, R$9,99. Vem pro Diga! Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retifica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retifica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. 11h34. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Olha, essa pesquisa do Datafolha que eu estava mencionando aqui, ela
foi um levantamento que ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios, tá? E a divulgação dessa pesquisa ocorreu no dia 25 de dezembro de 2025, né? Portanto, aí há 6 meses. Essa pesquisa, ela mostra números aqui interessantes. Olha, posicionamento político. Diante da pergunta para que os entrevistados se posicionassem em uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a bolsonarista e 5 a petista, 34% se encaixaram como simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 40% se classificaram como petistas. Olha só. Outros 18% se posicionaram como neutros, 6% disseram não apoiar nenhum dos dois grupos e 1% não soube responder. Petista, 40%, bolsonarista, 34%, neutro, 18%. E quando você vai ver o resultado geral, que se declaram de direita, 35%, de esquerda, 22%. E no somatório ali, né, deu 46%, no somatório de direita e centro-direita, 46%, e esquerda e centro-esquerda, 29%. Então você vê como que a coisa muda. Justamente por quê? Porque, inclusive, quem sabe definir direita e esquerda, não necessariamente a pessoa, né, eu sou de esquerda, mas eu não voto no Lula, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui. Tem gente que às vezes pode falar isso, que ela é de esquerda e não vota no Lula. Tem gente que pode falar que é de direita e não vota no Bolsonaro. Justamente porque vai, no macro, a pessoa é de direita ou é de esquerda. Mas aí você tem que analisar ali em que contexto da esquerda ela está associada. Porque aquele contexto ali, né, porque as coisas se subdividem. Qual a subdivisão a pessoa se encaixa, e aí é que vai determinar o voto dela. Porque, por exemplo, seguindo ainda o que eu estava falando da Heloísa Helena, a Heloísa Helena não vota no Lula. Aí você vai falar, mas ela não é de esquerda, mas não vota no Lula. Ela é rompida com o Lula desde 2003. E por que eles romperam? Porque o Lula fez a reforma da Previdência do Serviço Público, a Heloísa Helena foi contra, porque ela entendeu que aquilo ali iria trazer, como de fato trouxe, um grande prejuízo para os servidores públicos, e ela votou contra, porque a reforma realmente tirou muitos direitos dos servidores, né? E ela, lá em 2003, se posicionou contra e firmou o pé, e é rompida até os dias de hoje. Não só por isso não foi a única questão. Aí, né, para quem lembra do período, veio a história do mensalão em 2005, aquilo ali, Heloísa Helena bateu em cima também. Ela é muito enérgica nessas pautas relacionadas à questão de corrupção. Então ela foi, né, radicalmente contra essa situação toda que envolvia o PT naquele escândalo. Então, enquanto o partido estava buscando ser blindado dentro do Congresso, ela, uma senadora do partido, ela estava lá cobrando o meia-culpa do partido naquela situação toda. Então é claro que eles não gostaram daquilo ali. Tanto que ela foi expulsa, né, do PT. Então vamos lá. Posicionamento político, né, eu falei aqui. Aí, escolaridade. Entre os entrevistados com menor escolaridade, 41% se dizem de direita, 26% de esquerda e 8% de centro. Entre os que concluíram o ensino médio, 21% se posicionam no centro, percentual próximo ao observado entre os que têm ensino superior, de 20% também. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 30% se colocam no centro, 26% se dizem de direita e 16% de esquerda. Entre os entrevistados com mais de 60, 9% se dizem de centro,
42% à direita e 25% à esquerda. Religião. Entre os católicos, 24% se posicionam à esquerda e 36% à direita. E aí, para você ver, né, historicamente, sempre o que dizem que o catolicismo é o que dá mais base para a esquerda, não sei. Olha o resultado da pesquisa, né? Aqui trouxe um contraste com aquilo que muita gente acha, né? Os católicos, 36% à direita. E os evangélicos, 16% se dizem de esquerda. Diferença de 8% apenas para os católicos que se dizem de esquerda. E de direita, 42% dos evangélicos. Diferença aqui de 6%. 6% de diferença. Pra você ver, entre as duas maiores religiões do país, a diferença é mínima e em ambas, os que se declaram de direita é a maioria. Entre os entrevistados que se disseram de esquerda, 9% afirmaram ter votado em Bolsonaro em 2022. Olha, gente, no grupo identificado com a direita, 22% declararam voto no Lula. Entre os bolsonaristas, 5% disseram ter votado em Lula. Já entre os petistas, 7% afirmam ter votado em Bolsonaro. Aí eu te pergunto, que lado é esse né, dos eleitores que responderam essas perguntas? Né? A gente fica, quando fala isso, parece, não, mas é brincadeira, não pode ser. Né? Pra você ver, 9% de quem falou que é esquerdista votou em Bolsonaro, 22% de quem falou que é de direita votou no Lula. Aí naquela escala que eles foram ver o nível ali entre quem é mais bolsonarista e quem é mais petista, 5% dos bolsonaristas votaram em Lula e 7% dos petistas votaram em Bolsonaro. Aí, você sabe o que mostra isso? Isso traz também uma outra questão, que é o que eu sempre falo aqui. Eleição é feita de momento. Às vezes é uma coisinha ali, às vésperas da eleição, é uma fala, um posicionamento, um jeito do candidato se portar, faz com que o eleitor vote ou deixe de votar. Tá? Um posicionamentozinho, uma coisa simples. E tá aqui, tá provado, o que eu falo tá provado aqui. O que faria alguém que se diz bolsonarista votar no Lula e o que faria alguém que se diz petista votar no Bolsonaro? Tá aqui, a pesquisa tá dizendo isso. As pessoas afirmaram isso em pesquisa. Aí estão mentindo ou não, aí já é outra história, não tem como a gente apurar, né? A gente consegue apurar o que é dito. Então o que foi dito foi isso. Até porque, né, o que levaria uma pessoa que fala, que vota num candidato, para que ele ia falar na pesquisa que vota em outro, né? Então, não teria lógica isso. Então, às vezes é um posicionamento. Vocês querem um exemplo pertinho aqui sobre o que eu estou falando? As eleições de 2016, se eu não me engano. 2016, a eleição em que o ex-prefeito de Resende, ele era candidato, não era tão conhecido, não estava pontuando muito bem, e de repente ele virou as intenções de voto e saiu vencedor no pleito. Eu não sei se de fato, né, porque aí teria que ter pesquisa apontando aquilo. Então o que eu vou falar aqui para você, eu não tenho um registro de pesquisa. Eu tenho o que eu ouvi na época as pessoas falarem, as pessoas do meio político falar. Disseram que ele não estava bem. Realmente, que ele não estava bem nas pesquisas, nem tinha muita projeção de fato ser eleito. Mas aí numa caminhada pelas ruas lá de Resende, pedindo voto, ele viu
um cachorrinho de rua, esses que a gente chama, né, o famoso caramelo, aquele vira-latinha, né, caramelo na rua, viu aquele cachorrinho e ele despretensiosamente foi lá agradar o cachorro, né? Quem gosta de animal, eu gosto muito de animal, eu também, eu vejo cachorro na rua, eu olho que tem uma cara amistosa, eu chamo, faço algum sinalzinho, se ele deixar, passo ali, faço um carinzinho, né, rapidinho e tal. Quem gosta de animal sabe o que eu estou falando, e é assim mesmo que a gente faz. A gente vê o bicho, já quer agradar. E o ex-prefeito lá de Resende, certamente, ele é um apaixonado também por animais. E aí, ele viu o cachorrinho e foi lá agradar o cachorrinho. No momento que ele foi fazer isso, a equipe dele registrou essa cena. E eles acharam que a cena foi tão encantadora que jogaram essa cena nas redes sociais, jogaram na campanha de televisão dele e tal. E de fato a cena teria sido tão encantadora que encantou o público. Porque o que eu ouço falar é isso. Quando a gente pergunta, mas o que fez ele virar a eleição lá, não sei o quê? O pessoal de lá fala, não, foi ele com o cachorro. Ele foi lá passar a mão no cachorro, o pessoal gostou e aquilo ali deu eleição para ele. Aí, ó, foi eleito prefeito, fez um bom mandato, foi reeleito, elegeu o sucessor e tal. Então, inclusive, eu acho que daqui da região foi o que teve a maior votação, proporcional para a sua reeleição. Então, é o que eu falo, política é feita de momento. O candidato que aproveita mal os momentos, e assim, não vou nem falar aproveita mal, né? Porque às vezes é uma coisa que a pessoa faz até sem qualquer intenção e aquilo ali pode pegar mal, ou pode pegar muito bem e dar a eleição àquele determinado candidato, né? Então nós vamos seguir acompanhando as pesquisas, lembrando para você que eu só trago aqui pesquisas que foram publicizadas de modo a cumprir a legislação eleitoral, tá? Como foi o caso dessa pesquisa do BTG Nexo. Então eu sempre vou informar para você, até porque é um dever legal a gente informar aqui o número de registro da pesquisa, trazer a margem de confiança, a margem de erro, né, a quantidade de pessoas ouvidas e o período. Então eu sempre informo isso, e toda pesquisa que eu trouxer, elas seguirão os parâmetros da Justiça Eleitoral, tá? Porque não pode ser divulgada nenhuma pesquisa que não cumpra os requisitos de registro, tá? E de metodologia também, que tem ali um determinado parâmetro dentro da Justiça Eleitoral que deve ser levado em conta, tá? Existe um parâmetro para isso. Então, porque às vezes eu estou falando isso, primeiro porque é dever legal, eu tenho que informar esses registros, e segundo, porque às vezes tem gente que vai pegar lá, uma enquete da internet. Eu vi uma enquete na internet ali que o candidato A, ele está com 90% das intenções de voto. Enquete de internet não é pesquisa. A pesquisa eleitoral, ela segue uma metodologia científica. Enquete de internet não tem esse compromisso. E inclusive nem pode fazer, tá? Cuidado aí com o negócio de enquete de internet. Você que às vezes gosta de fazer uma enquete aqui no Facebook, fazer uma enquete aqui no Instagram, não sei o quê. Cuidado com enquete, porque pode te gerar uma multinha aí de R$5.000, tá? Cuidado. Você pode ver que diminuiu aí, lugares que adoravam fazer enquete não estão fazendo mais. O que você vê às vezes é pessoas mal avisadas que vão lá, falam, vou fazer uma enquete aqui para ver não sei o quê. Cuidado, porque não pode. Qualquer aferição de intenção de voto dentro do período eleitoral, aí eu estou falando no período eleitoral, tem que seguir os parâmetros da Justiça Eleitoral. A pesquisa tem que ser realizada com metodologia científica e tem que ter registro na Justiça Eleitoral. Fizer enquetezinha
não seguir os parâmetros legais, cuidado que pode vir uma faturazinha de no mínimo 5 mil para você recolher aos cofres públicos. Aqui no Show da Manhã é informação para você, é informação séria e com qualidade. São 11h49, eu quero desde já, vou chamar o Davi aqui para ele poder fazer a despedida dele. Chega mais, Davi, assume aí. E é isso aí, né? Vocês ouviram aí todas as notícias em tempo integral, vocês ouviram tudo o importante. Quero agradecer a todo mundo que está aí na live, quero agradecer também a todo mundo que está sintonizado na 87.5, quem está nos aplicativos da rádio, no site. Agradecer a todos os ouvintes que escutaram e que ligaram para cá. E agradecer também ao Wellington que me deu a honra de estar aqui falando no Show da Manhã. Muito obrigado. É isso aí. Então, também agradeço ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. Valeu, Davi, pelo seu suporte aqui todas as manhãs. A você, meu amigo ouvinte, minha eterna gratidão pela sua companhia. A gente sempre começa e termina o programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã. Eu sou o Wellington Pires e nós estaremos de volta amanhã, a partir das 9 horas, aqui nas ondas da Rádio Mix. Solta a vinheta, Davi. Um grande abraço, fique com Deus. Até amanhã.